Aí. Então, bom dia a todos e a todas, né, que nos assistem. Hoje é um evento especial. Nós do programa, do projeto CT, Centro Treinamento EPG Futsal, o qual eu coordeno, nós estamos trazendo o professor Dr. Mauro Rissetti Paes para fazer uma palestra para nós sobre o assunto que ele tem um domínio bem significativo, tá? Então, a todos que nos assistem, alunos da UEPG, alunos da Unicesumar, professores da UEPG, né, sejam todos bem-vindos, né, e espero que aproveitem essa palestra, tá? É uma palestra em que o professor vai apresentar para nós ali alguns fatos, alguns estudos de caso, algumas metodologias com quem ele trabalha, e fiquem à vontade para, durante a palestra, no chat, apresentarem os seus questionamentos, tá bom? Antes de apresentar o professor Mauro de modo mais formal, essa palestra ela vai conferir aos ouvintes 2 horas de certificado de participação. Então, a todos aqueles que estiverem nos assistindo aí e quiserem o certificado, só colocarem o nome completo, o CPF e o RA no chat, tá? Nessa sequência, né? Nome completo, CPF e o RA, que aí eu forneço o certificado. Para quem for de fora da UEPG, for de outra faculdade, como a Unicesumar, aí só coloca embaixo ali que é de outra instituição. Tá bem? Então, para quem não me conhece, sou o professor Leandro Martínez Vargas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou docente do Departamento de Educação Física, e como já adiantei, coordeno o projeto ProEsport do Centro de Treinamento EPG Futsal, que tem como uma das suas etapas, né, de democratização de acesso, proporcionar a profissionais, professores de educação física, graduandos em educação física, conhecimentos na área do treinamento esportivo. E dentro dessa ideia, eu resolvi convidar o professor Dr. Mauro Rissetti Paes para dar uma palestra para nós sobre possibilidades de esportes de alto rendimento para crianças e jovens de todas as idades. O professor Mauro, ele é bacharel em Educação Física pela UEPG, diretor técnico da Liga de Ciclismo Campos Gerais, formado pela Academia Brasileira de Treinadores e mestre e doutor em Fisiologia Geral pela Universidade Federal do Paraná. Além de todo esse extenso currículo, o professor Mauro é docente da Unicesumar, tem uma vasta experiência na docência em Educação Física, uma vasta experiência na área de treinamento, sobretudo no ciclismo, e várias publicações científicas na área. Então, é uma honra aí ter o professor doutor Mauro Rissetti Paes com a gente hoje, para bater esse papo, né, para agregar mais conhecimentos para os nossos alunos, não só da UEPG, como também da Unicesumar, tá? E outros também que nos assistem de modo geral. Mauro, vou deixar agora a palavra com você, obrigado pela sua participação aí, fique à vontade. Valeu, obrigado, professor. Deixa eu... Isso. Bom dia a todos, então, só dando um instantinho para eu conseguir fazer compartilhamento das minhas apresentações aqui. Então, como o professor já brevemente me apresentou, tenho trabalhado com ciclismo de maneira bem efetivamente no treinamento, da prática do treinamento, e também tenho trabalhado no futebol, especificamente com a área de arbitragem de futebol, mas hoje a gente vai se ater a essas imagens aí que vocês já devem estar observando, né? Então, eu trabalho com as equipes de ciclismo da Liga, eu sou diretor técnico de uma instituição sem fins lucrativos, que é a Liga de Ciclismo Campos Gerais. Desde 2002 eu ocupo esse cargo voluntário,
e tenho trabalhado em diversas ramificações, né, do esporte, trabalhando não somente no esporte de alto rendimento, mas também tentando trazer novos adeptos, novos praticantes com diversas outras ações que nós temos aí. A gente tem feito workshops de mecânica, passeio, ciclotour, entre outros eventos que, devido à pandemia, estão um pouquinho de lado, mas já temos muita coisa em pauta aí para, assim que liberado, nós retornarmos às atividades. Hoje eu vou estar falando, então, especificamente dessas imagens, que são as equipes na parte superior da figura, a equipe de formação da Liga de Ciclismo, uma equipe de 2018, com atletas até 18 anos, e as equipes de alto rendimento que estão abaixo, que são aí representados pela Thalita, e os atletas do masculino, todos aqui de Ponta Grossa, que incorporam as seleções municipais que participam dos Jogos da Juventude, até 18 anos, e dos Jogos Abertos, com idades livres a partir dos 17 anos. Vamos estar falando um pouco das estratégias que a gente usa para selecionar e até mesmo incorporar esses atletas aí, ou esses adolescentes na equipe, e tentar fazer com que eles tenham uma orientação em como seguir de acordo com a sua necessidade e sua vontade. Se eles vão ser um atleta de alto rendimento ou se eles vão ser praticantes do ciclismo amador ou até mesmo utilizar simplesmente a bicicleta aí como um meio de transporte, meio de trabalho e qualquer outra situação. Então, dentro disso, nós vamos falar hoje algumas estratégias específicas, né, que dentro da iniciação esportiva nós temos utilizado e que buscam contribuir com o esporte para todas as idades. Nesse sentido que o professor Leandro, né, colocou o título do nosso tema como possibilidades de esportes de alto rendimento para crianças e jovens de todas as idades. Então, principalmente focando nessas estratégias que nós temos realizado em prol de manter a seleção dos Jogos da Juventude do município de Ponta Grossa em atividade, mas também está estimulando a prática esportiva desses jovens e que eles possam, de certa maneira, seguir, né, na sua vida adulta da maneira em que eles decidirem. Então, a gente dá o caminho para que ele possa seguir e a gente vai mostrar um pouco de algumas estratégias que auxiliem na motivação dele utilizar essa atividade física para o seu bem, para o resto da vida. Então, o professor já fez a minha apresentação. Basicamente, eu me formei, então, na UEPG em 2009. Em 2017, eu me formei doutor pela Universidade Federal do Paraná. Durante o processo de mestrado e doutorado, eu fiz 2 pós-graduações promovidas pelo Instituto Olímpico Brasileiro, que é o órgão de ensino do Comitê Olímpico Brasileiro, então, que é essa Academia Brasileira de Treinadores. E no meio de estudo, eu atuo, então, como diretor técnico da Liga, voluntariamente, e técnico de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes, aí selecionando e elaborando as equipes para os Jogos Oficiais do Estado. Então, dando mais falando um pouquinho, especificamente, quais são os meus objetivos com essa aplicação, com essa palestra, essa aula de hoje, é apresentar para vocês algumas estratégias de desenvolvimento esportivo a longo prazo, que se utilizam basicamente, né, que se utilizam de bases biológicas concretas e consolidadas. Nós vamos ver como é que a gente pode aplicar. O professor Leandro já costuma já conversar bastante com a gente e tem uma plena consciência de que todas as ações que nós elaboramos e montamos são sempre baseadas em ciência. Então, o nosso principal objetivo aqui é tentar mostrar para vocês como trazer a ciência para a prática. A gente vê que muitas vezes a ciência é muito linda, é muito bonita, traz muitos argumentos, porém, na hora de aplicar aquilo ali, a gente vê bastante dificuldade ainda. Então, vou tentar trazer e agregar para vocês as principais áreas ali que eu tenho domínio, que é a fisiologia, a biologia celular, e aí explicar como que a gente traduz isso tudo em atividades práticas no ciclismo ou no esporte em geral. E, por fim, claro, dentro de todo esse contexto,
eu sempre gosto de discutir se o esporte é realmente saúde. Tá? Existem muitas pessoas que falam, gostam de discutir sobre isso e mencionar que o esporte de alto rendimento nem sempre é saúde. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente e, através da palestra de hoje, quero ver se, de repente, eu consigo, de certa maneira, não converter vocês, mas sim fazer com que vocês possam refletir um pouco mais profundamente sobre essas afirmações. Então, iniciando sobre o esporte, eu gosto sempre de tentar relacionar todas as atividades que nós fazemos no esporte com áreas de ensino e áreas, por exemplo, de gestão de pessoas e tudo mais. Um ponto muito importante que eu acho bem bacana os profissionais de educação física conhecerem é, por exemplo, essa teoria das inteligências múltiplas desse pesquisador, psicólogo americano. Tá? Na década de 80, o grupo de pesquisa liderado por esse senhor, eles, através de vários estudos e revisões bibliográficas, eles conseguiram, de certa maneira, elaborar um trabalho muito legal, mostrando que o ser humano não é dotado de uma única inteligência, como no caso aqueles testes de QI, de quociente da inteligência, que são basicamente lógicas matemáticas que estão aqui representadas na sua ponta aqui, onde você pode ver o cursor, na parte aqui direita inferior dessa figura. Tá? Então, aqueles quocientes de inteligência, o que a gente conhece por QI, ele analisa a pessoa que tem essa inteligência específica. Porém, dentro do trabalho do professor Howard, ele tem demonstrado que podemos classificar a inteligência, os seres humanos têm determinadas características de inteligência, determinadas facilidades em diversas áreas, né? Áreas musicais, de inteligência sinestésica, ou seja, controle do seu aparelho motor, aparelho muscular esquelético, consciência espacial, compreendimento da vida em relação à natureza, conhecimento intrapessoal ou interpessoal, então aquelas pessoas que conhecem profundamente das suas emoções e como elas se relacionam com suas próprias emoções, pessoas que têm uma facilidade em se comunicar com outras pessoas e muitas vezes até vender produtos, e assim por diante, linguística, né? Então ele conseguiu classificar aí, inicialmente em 7 áreas, porém, hoje ela já tem aí 8 áreas bem consolidadas e bem fundamentadas. Então, não existe uma pessoa específica para uma coisa, ela vai sempre possuir, né, umas prioridades e até mesmo algumas dominâncias, né, e que podem estar relacionadas entre essas aí. Então, sempre que a gente vai categorizar ou falar sobre o esporte de alto rendimento, ou o esporte de certa maneira, é sempre importante pensar que não existe uma via única. Existe uma via que provavelmente o sujeito terá maior facilidade, maior predisposição, porém existem outras possibilidades que nunca é demais nós experimentarmos. E aí, dentro dessa discussão, eu venho e entro especificamente no esporte de alto rendimento. No esporte, quando a gente está estudando educação física, ou até mesmo quando se entra dentro de uma modalidade específica, como aí representado no atletismo, nós tentamos facilitar a nossa vida. E nesse sentido, a gente faz algumas categorizações que nem sempre são válidas, ou nem sempre auxiliam as pessoas que vão praticar essa modalidade. Um dos exemplos é isso aí. Nós temos um costume de diferenciar entre velocista e fundista, fazer uma generalização dos praticantes entre duas dessas categorias. Mas, como mostrei para vocês lá na teoria de inteligências múltiplas, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que não é tão claro assim. Mesmo dentro de cada uma dessas duas classes, nós temos outras diversas variações, né? E nesse ponto, que eu sempre gosto de quando um atleta chega, por exemplo, mesmo independente da faixa etária do atleta, ele chega procurando um treinamento, procurando ingressar no ciclismo,
eu sempre, de alguma maneira, crio treinamentos, crio atividades dentro do processo de treinamento que vão, de certa maneira, não testar, mas fazer com que ele experimente cada uma dessas opções que existem aí, pelo menos no esporte de alto rendimento. Ou seja, às vezes chega atletas ou adolescentes querendo entrar no ciclismo, falando, eu gosto dessa modalidade, né? Digamos aqui, vamos usar um exemplo. Chega um adolescente para mim falando, eu gosto de maratona, eu quero ser maratonista. Mas ele pouco sabe diferenciar que uma maratona tem 42 quilômetros, enquanto que uma prova de fundo pode ter de 800, 1.500, 5.000 metros. Existem diversas outras provas. Para ele seleciona isso como maratona, né? Então é importante que ele possa observar, e é importante para nós, profissionais de educação física, reconhecermos quais são os fundamentos que estão inerentes a essas diferentes distâncias de corrida, né? Uma competição mais curta tem um envolvimento muito maior com o VO2 máximo, a velocidade de VO2 máximo, enquanto que outros têm mais, as outras provas têm mais relação com o limiar de lactato, ou o limiar ventilatório, ou até mesmo com outros limiares que existem aí na literatura. Então, utilizar o próprio processo de treinamento, ou o próprio processo de prática da atividade para observar se de repente ele não tem uma melhor adaptação, uma melhor predisposição a uma outra prova que ele sequer sabia que existia. Então, sempre gosto de trabalhar focado nesse tipo de sistemática, né? Mesmo que ele venha buscando uma modalidade, eu tentar, dentro do processo, não fazer uma avaliação específica, mas criar estratégias dentro do processo para que ele possa experimentar, mesmo que inconscientemente, essas diversas variações que o próprio esporte de alto rendimento proporciona e nos traz de maneira bem efetiva através dos regulamentos competitivos. Nesse sentido, eu sempre gosto de trazer essa pesquisa, né? O Ministério do Esporte hoje se tornou uma secretaria especial do esporte, mas ainda existem essas pesquisas, estão disponíveis na internet. O link está aí no canto direito inferior para você dar uma olhadinha, tá? Então, é importante nós reconhecermos que estima-se que aproximadamente 50% da nossa população não pratica quase nada de atividade física. E uma pergunta que eu sempre gosto de discutir com meus alunos durante as aulas, seja de qualquer disciplina que eu trabalhe, é: por que será que 50% das pessoas ainda no mundo, com toda essa tecnologia, não praticam nada de atividade física, sendo que isso é um benefício para eles mesmos? Será que, não, em parte, não tem uma influência dos profissionais de educação física dentro de escolas e dentro de atividades, como eu, numa liga de ciclismo, que estamos pecando no sentido de não oferecer aquela variabilidade de atividades que atendam à demanda, porque existe uma demanda. São 50% da população, são nada mais, nada menos que 100 milhões de pessoas que não praticam nada. Então, talvez as nossas estratégias criadas, os nossos produtos que nós estamos colocando aí para a comunidade não sejam, de maneira efetiva, a auxiliar na motivação deles a agregar e a iniciar na prática dessas atividades físicas. Então, é sempre importante dar uma olhada nessas pesquisas para a gente entender, até porque lá você vai ter dados falando sobre adolescentes e adultos, o que eles dizem, por que eles praticam e por que não praticam atividades físicas. E a partir disso, é importante você, dentro da tua realidade, criar as suas próprias estratégias, né, com base em tentar modificar esse padrão que existem hoje na nossa sociedade. E já entrando para a parte bem de educação física especificamente, né, um dos pontos fundamentais que eu também gosto de reforçar nas minhas aulas, independente da disciplina, é que os profissionais de educação física precisam oferecer experiências motoras adequadas, e não adequadas para o desenvolvimento de atletas, nada disso, mas oferecer experiências adequadas para quê? Lembrando lá daquelas 8 linhas de inteligências múltiplas, nós temos lá um sujeito, uma linha, que se diz que
se direciona a pessoas que têm um melhor controle motor, um melhor controle do seu próprio corpo. Será que a gente está oferecendo experiências na escola ou nas atividades de contraturno escolar para que essas pessoas se desenvolvam e se tornem, se quiserem, uma ginasta, né, um dançarino ou uma dançarina, entre outros? Então, cabe a nós, os profissionais de educação física, criar projetos, criar estratégias, né, para que a gente possa, de certa maneira, oferecer experiências motoras adequadas e, a partir disso, as pessoas automaticamente estejam motivadas a continuar na prática, independente do seu trabalho, mas, claro, sempre buscando uma contribuição dentro daquilo que você executa. Dentro disso, eu costumo trabalhar em cima de alguns pilares. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia de desenvolvimento de atletas, aí, especificamente a longo prazo. Uma das mais interessantes e que eu trouxe essa estratégia que é do Canadá, do Ministério do Esporte do Canadá, porque ela está livremente disponível na internet para vocês encontrarem, e ela tem um documento que deixa muito claro aí para nós como que o Ministério do Esporte canadense trabalha dentro dessas atividades para direcionar as diferentes formas de prática da atividade física de acordo com faixas etárias e de acordo com as competências. Quando eles falam competências, está basicamente relacionado às inteligências múltiplas, né? Então, dentro das atividades físicas, dentro daquela inteligência sinestésica de pessoas que têm um controle do seu corpo, você vai encontrar diversas outras áreas que vão, né, coincidir com as especificidades das modalidades esportivas. Então, uma pessoa que tem uma maior velocidade, uma pessoa que tem maior resistência, uma pessoa que tem maior controle motor em situações adversas, que vai para o tiro, né, entre outras situações. E por que eu não trago nenhuma comprovação, nenhuma referência dessa do Brasil, por exemplo, do Ministério do Esporte do Brasil? Porque o Brasil ainda está em desenvolvimento. Isso começou em 2014, 2015, foi realizado esse seminário que formou o Conselho Nacional de Esportes, e até hoje, até no ano de 2019, houve o segundo encontro aí dessa audiência pública, para que o Sistema Nacional de Esporte brasileiro possa vir a ser consolidado, concluído e assim ampliado, né? E determinado realmente. O Brasil hoje tem umas políticas de esporte de alto rendimento, de prática de atividade física, mas ainda não tem nada estruturado como esse projeto do Canadá. Então, eu sempre cito essa audiência pública, está disponível no YouTube para vocês assistirem. Tem a segunda audiência, que foi realizada no ano de 2019, mas, obviamente, que devido a todos esses problemas políticos que nós temos tido no país, isso aí está se prolongando mais do que o necessário, mais do que o deveria, mais do que deveria. E dentro desse projeto aí de desenvolvimento de longo prazo do Canadá, então eu vou trazer para vocês, vamos falar um pouquinho especificamente de 4 áreas aí, de 4 pontos desse processo que eles consideram aí a partir do zero ano do nascimento até os 6 anos de idade, até um sujeito que é ativo para a vida toda. Então, são aí 7 passos, 8 passos, que vão estar auxiliando os profissionais de educação física e até todas as instituições de ensino a saber e a selecionar, né, aquelas pessoas que querem praticar o esporte de alto rendimento ou aquelas pessoas que não querem competir, mas que irão se beneficiar através da prática de atividades físicas, tá? Então, eu vou falar hoje especificamente sobre aqueles 4 pontos ali que está circulando, né? Que é a minha atividade propriamente dita. Então, aprender a treinar, treinar por treinar,
treinar por competir e treinar aí para vencer, né? Esse é o nome dado aí pelo projeto do Canadá, tá? Existem outros projetos de diversos outros países, mas esse é um dos que é mais claro o processo em compreendimento dele. Então, quais são as atividades que a gente usa, né? Por exemplo, na faixa etária de 9 a 12 anos, que tem uma variação aí cronológica e biológica para homens e mulheres, tá? Mas existem atividades características que vão nortear o nosso trabalho nessa faixa etária. Dentro disso, eu seleciono sempre duas aqui para deixar mais claros para vocês. Então, entre 8 e 12 anos de idade, a gente vai buscar integrar o desenvolvimento mental, cognitivo e emocional, colocar atividades aí de treinamento, que não excedam 2 a 3 vezes por semana, né? Então, aprender a treinar. Nesse momento ainda, né, é preciso se basear nos dois processos anteriores. Então, fundamentals, né, que eles colocam aqui, fun, de divertido, né? Início ativo. Então, de 0 a 6 anos, praticar qualquer atividade física, de 6 a 9 anos, aí, simplesmente se divertir praticando atividade física, e a partir, então, dos 9 a 12 anos, ingressar em alguma atividade aonde você inicia com esses processos de integralização mental, cognitivo e emocional. Então, começa a dar alguns pontos de responsabilidade, né, para o sujeito, responsabilidade individual e responsabilidade coletiva para o sujeito. Então, não é simplesmente se divertir. A partir dessa faixa etária, o que eu costumo fazer é, vamos treinar, ser responsáveis dentro das nossas atividades. Na faixa etária seguinte, de 12 a 16 anos, então, nós aí temos outras atividades que são predominantes. Por exemplo, um estágio de principal desenvolvimento físico, né, voltado a desenvolvimento de aeróbico, de velocidade ou de força. Nessa idade já pode ser introduzido, segundo a estratégia aí de desenvolvimento a longo prazo do Ministério do Esporte do Canadá. Então, nessa faixa etária já é importante introduzir o trabalho com peso livres e também introduzir a periodização no treinamento desportivo. Uma leve periodização com pelo menos 2 picos de desempenho esportivo anual. Ou seja, então nesse período de 12 a 16 anos, que é coincidente exatamente com o início da possibilidade da prática do ciclismo nos Jogos da Juventude, que é os jogos oficiais aqui do estado. Então, com 13 anos, a criança ou adolescente pode estar participando, né, dos Jogos da Juventude no ciclismo. Então, a partir daí que tem essa dupla periodização. Ou seja, ele vai participar dos Jogos da Juventude e também a gente vai levar ele a competir o campeonato estadual, além dos campeonatos municipais que aqui são organizados. Tá? Então, nesse sentido, ele vai pegar aquela responsabilidade que foi gerada, uma necessidade na faixa etária de 9 a 12 anos, na faixa etária anterior, e agora ele vai começar a aplicar isso em ambientes competitivos, né? Então, a partir disso, ainda não haverá uma cobrança por resultados competitivos, mas sim uma cobrança de responsabilidades dentro do processo. Você precisa treinar, você precisa seguir horários, cumprir agendas e tudo mais. E, falando sobre as demais categorias, as demais faixas etárias que a gente tem trabalhado, tá? Que é na faixa etária de 16 a 23 anos, né? Treinar para competir. Então, nós aí damos um foco principal e damos continuidade àquela integração no desenvolvimento mental, cognitivo e emocional, trazendo, então, os atletas a participar aí já de campeonatos nacionais, buscar algum rendimento nacional, buscar um treinamento mais específico,
aumentar essa carga de treinamento, que pode chegar aí até, às vezes, a 12 treinamentos, 12 sessões de treinamento por semana. Então, com o ciclismo aqui, nós temos feito de 5 a 6 sessões de treinamento com bike, mas nós sempre colocamos nessa faixa etária aí de 1 a 2 atividades com pesos livres, tá? Então, nós temos aí de 7 a 8 atividades por semana, tá? E, obviamente, focando em competições já, além de competições estaduais, já competições nacionais. E se a pessoa enganjar e passar desse processo, tá, a gente ingressa em treinar para vencer. Tá? Então, a gente treina para competir, agora a gente treina para vencer. Tá? Na idade aí acima de 19 anos para os homens e 18 anos para as mulheres, então, aí sim a gente começa uma periodização específica e um treinamento físico voltado a vencer. Então, nós não vamos só competir, nós vamos lá buscando ter dados e avaliações, informações para saber qual é a tua real condição de chegar naquela competição e disputá-la ou até mesmo vencê-la. Tá? Então, dentro desses 4 períodos aí, nessas 4 faixas etárias que eu tenho mostrado para vocês, é o que nós temos atuado aí junto com o ciclismo. Então, a gente usa, não especificamente, todas essas informações que estão aqui resumidas aí pelas figuras apresentadas, mas nós utilizamos essas principais como uma base norteadora, para saber em que momento a gente pode modificar as atividades e, independente da idade que a pessoa se aproxima de nós ou da instituição, do ciclismo, nós tentamos, de alguma maneira, ingressar ou passar por esses 4 períodos. Então, se a pessoa chega aqui para o ciclismo, eu tenho atletas agora com mais de 40 anos, né, que começaram a vir a ingressar no ciclismo, querer uma atividade mais competitiva, treinar. Mesmo assim, eu estou passo a passo, passando por esses períodos de maneira mais concisa, mas passando para identificar as reais condições, os reais desenvolvimento que a pessoa já possui, para que a gente possa aí chegar até no ano que vem, por exemplo, dentro desse período de treinar para vencer. Primeiro, a gente está passo a passo, passando por esse desenvolvimento integral aí da pessoa. Passando então para o segundo momento aqui da apresentação, se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade, mas a partir do momento, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês, vou mudar um pouco da minha fala, não vou falar tanto sobre processos de gestão de pessoas, mas vamos falar um pouco de bases biológicas e dos sistemas corporais direcionados para o esporte. Tá? Então, dentro da fisiologia ou das ciências aí humanas, né, ou ciências da saúde, nós dividimos o corpo humano em diversas maneiras. Né? Podemos dividir ele em sistemas, podemos dividir em qualquer outra forma que que a literatura traga para nós. Basicamente, na fisiologia, nós temos aí, né, 11 sistemas que são divididos no corpo, como o sistema tegumentar, que é a pele, o sistema muscular, esquelético, endócrino, entre outros. Mas a minha ideia aqui é tentar passar para vocês como que a gente vai pegar as informações básicas desses sistemas e tentar trazer isso aí para aplicação na prática. Tá? Eu gosto de mencionar também que a fisiologia, né, é uma das áreas de extrema importância e por isso eu busquei realizar minhas pós-graduações em fisiologia geral e não especificamente na fisiologia do exercício, porque eu sempre, desde a minha graduação, eu tive como interesse o desenvolvimento específico aí, o conhecimento específico sobre como que funciona essa parte de tecidos, de células, para transcrever isso aí, tudo dentro do desempenho esportivo. Como é que a gente compreende, né, lá da parte biológica, né, seja ela molecular ou celular, como é que a gente pode traduzir isso aí em desempenho físico ou até mesmo dentro daquelas inteligências, dentro das capacidades, das competências de desempenho físico das pessoas.
Então, para tentar entender sobre como que o nosso corpo ele desenvolve aqueles sistemas e como que aqueles sistemas se relacionam, é extremamente importante nós sabermos e reconhecermos essas áreas da biologia celular e da fisiologia, porque a vida humana, como nós conhecemos hoje, só foi possível através dessa situaçãozinha, desse desenho aí, através dessa estrutura que está representada por esse desenho. Então, a partir do momento que as células humanas, ou as células foram geradas, ou seja, a partir do momento em que umas membranas celulares conseguiram se estabelecer e diferenciar o seu meio interno do meio externo, que a vida humana, a vida dos mamíferos, foi criada, foi possibilitada. E o nosso corpo humano hoje, ele é composto basicamente por 100 trilhões dessas células que estão a todo instante se comunicando e, através dessa comunicação, elas estão controlando todo o estado meio interno do seu corpo para possibilitar que você continue vivo. E o nosso treinamento físico é voltado o quê? Em otimizar o processo interno dessas células, voltado sempre a uma modalidade ou a uma atividade física. Tá? Seja para o alto rendimento ou seja para a prática da atividade física voltada à saúde. Né? Então, esses 100 trilhões de células, eles vão montar aqueles diversos sistemas que nós vimos lá. Tá? Então, o nosso corpo, ele está montado aí, estruturado dentro dessas 100 trilhões de células e a comunicação entre elas e o funcionamento específico delas é que nós vamos ter que, de certa maneira, sempre estar conhecendo como esses processos estão ocorrendo para que a gente possa, de certa maneira, organizar e estruturar nossas ações de treinamento ou ações de atividades físicas voltadas à saúde. Então, partindo aí para os estudos de caso, eu vou trazer aqui 2 estudos de caso para vocês, para mostrar, tentar fazer com que vocês reflitam como que a gente aplica esses conhecimentos gerais que eu apresentei para vocês de maneira prática e efetiva dentro dessas estratégias que eu mostrei para vocês sobre não o descobrimento de talentos, mas também a observação de competências, ou seja, você tem mais característica de velocista, você tem mais característica de fundista, utilizando aquela breve e grosseira categorização que nós fazemos. Dentro disso, onde a gente vai atuar buscando ver qual é a sua melhor predisposição, qual é a sua melhor tipo de atividade ou onde você mais se encaixa. Tá? Então, nesses 2 estudos de caso, vou tentar mostrar para vocês como que eu obtive as provas e como que eu consegui colocar as pessoas nas específicas modalidades, nas específicas provas, e essas pessoas conseguiram ter algum benefício aí através da atividade física e das competições. Então, todo mundo já tem um grande conhecimento sobre um dos nossos sistemas, que é o nosso sistema circulatório, né, que é um dos principais componentes dele, nós conhecemos aí pelo sangue. Tá? Esse sangue, ele é composto basicamente por 2 líquidos, por 2 tecidos, que você possa também categorizar, que são as células que transportam, aí vão transportar oxigênio, e o líquido, que vai estar transportando todos os demais componentes, como plasmas, plaquetas, leucócitos. Então, você tem a parte vermelha e a parte branca aí do sangue. Nesse sentido, é importante mencionar que as hemácias, parte vermelha do sangue, ela é composta por 5 milhões de milímetros cúbicos. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês que 25% de todas as células, de todos aqueles 25 trilhões de células que você tem, elas estão no teu sangue. Tá? Então, elas estão sendo enviadas e passando por todas as partes do teu corpo nesse simples momento que eu estou aqui explicando. Tá? E por que é importante nós sabermos isso? Porque através dessa substância, desse tecido, é que muitas atividades esportivas vão estar sendo
determinadas ou até mesmo dificultadas. Dentro disso, quais são alguns conceitos chaves que a gente precisa entender antes de eu progredir na prática da atividade física? Então, o sangue é responsável pela manutenção de todos os sistemas no nosso corpo, pelo simples fato que ele fornece o alimento, ele fornece a energia para a continuidade dos demais sistemas. Então, por isso, ele é um ponto fundamental. Ele fornece, então, nutrientes, além dos nutrientes, ele fornece também oxigênio e retira gás carbônico do sistema, que é o produto da metabolização desses nutrientes. Tá? E é importante nós sempre sabermos, termos um conhecimento do que é uma hemácia, do que é uma hemoglobina e do que é um hematócrito. A hemácia é a célula. Né? A hemoglobina são porções, são proteínas ligadas a essa célula que vão permitir com que a célula se ligue com as moléculas de oxigênio. E o hematócrito é a contabilização de quantas dessas células nós temos por quantidade de sangue. Tá? Que, em geral, em seres humanos, é em torno de 35%, 40%. Atletas podem elevar essa percentual de hematócrito aí próximo de 50%. Por que eu falei tudo isso sobre o sangue? Nós temos aqui um exemplo de caso desse menino que está no centro da foto aqui. Tá? O nome dele é Mateusz Chivitsky. Depois eu vou mostrar bem certinho o nome e o que aconteceu com ele. Ele tinha, quando agregou no ciclismo, agregou com aproximadamente 13 anos, era um menino que tinha grande vontade, era muito motivado para pedalar, mas aerobicamente ele tinha muitas dificuldades. Né? No ciclismo, como eu mencionei para vocês, eles têm uma aversão àquelas habilidades, aquelas competências que eu mostrei para vocês. Em geral, quando a pessoa começa no ciclismo, ele relaciona o ciclismo com atividade aeróbica e, quando não, aeróbica extrema. Extrema, assim, o que eu vejo hoje, os ciclistas saem para pedalar 2, 3 horas, às vezes é pouco. Né? O ciclista começa, seja com a idade dele, ou seja com mais idade, o que o ciclista quer fazer é pedalar, ir para uma cachoeira, ir para um lugar afastado, e nisso ele gasta em torno de 2 a 3 horas, até 8, 10 horas que eu vejo aqui. E nesse sentido, que esse menino, quando começou no ciclismo, muita gente falava, ele é um menino bom, mas é um menino fraquinho. Tá? Para o esporte ele não vai dar, mas é importante que você conheça. E a gente foi agregando e trazendo ele junto, né, dentro do processo, trabalhando em diversos tipos de atividade. E nós começamos aí, através de uma conversa com ele, daí com os pais, descobrimos que ele tinha, né, uma doença, uma fisiopatologia chamada talassemia. Tá? Essa talassemia é como se ele tivesse células do sistema imunológico em que, em determinados períodos, eles atacam as hemácias, ou seja, as células que transportam oxigênio quando se ligam com a hemoglobina. Então, o que acontecia em determinados períodos do ano com ele? A hemácia, né, é essa estrutura aqui que nós temos aqui representada por 4 cores diferentes. Então, isso é uma estrutura, são 4 proteínas iguais, ela é um tetrâmero, e que ela possui, então, uma ligação com 4 moléculas de ferro que se chamam hemoglobina. Então, a partir dessa ligação da hemácia com o ferro, é que elas promovem uma ponte de ligação com as moléculas de oxigênio. O que acontecia com o Mateusz? Em períodos específicos do ano, ele não possui esses sítios de ligação com o ferro, fazendo com que as hemácias dele não sejam capazes de transportar o oxigênio como uma pessoa normal. Então, mesmo que você tivesse um hematócrito de 40% de um sujeito normal, ele não tinha o fornecimento de oxigênio
normal como um ser humano normal. Tá? Isso fazia com que o desempenho aeróbico dele, então, fosse horrível como era, desprezível, digamos assim, pensando em esporte. Mas ele conseguia fazer um passeio e tudo mais, mas como as pessoas sempre comentavam, ele atrasava o pedal porque ele sempre ia, de certa maneira, mais lento que os demais. Ele precisava de mais tempo. Tá? Então, ele tinha uma dificuldade em transportar o oxigênio e utilizar esse oxigênio. Tá? Então, o que nós fizemos? Só que no meio de tudo isso, por a gente praticar e levar ele para diversos tipos de atividade, nós conseguimos perceber no meio do processo que, devido a essa dificuldade que ele tinha no transporte de oxigênio, ele tinha desenvolvido uma capacidade neuromuscular muito acima do normal. É impossível hoje nós falarmos se isso é uma condição genética ou se isso foi adquirida devido à dificuldade do oxigênio. Porém, o que nós vimos é que ele tinha uma capacidade imensa de acelerar e aumentar a frequência de movimento e sustentar a frequência de movimento alta por muito tempo. Quando eu falo frequência de movimento, eu me baseio em quê? O Usain Bolt, por exemplo, é o recordista mundial de 100 metros até hoje, mesmo aposentado. Em 9,58 segundos, ele realiza 4 passadas. São 42, 43 passadas nos 100 metros que ele realiza. Isso dá em torno de 3 a 4 movimentos por segundo. Esses dados são os dados muito semelhantes que qualquer ser humano consegue se aproximar. Porém, manter isso por um determinado período de tempo é a dificuldade. E principalmente com grande sincronia, como é necessário no ciclismo. E o Matheus, ao realizarmos algumas brincadeiras que nós fazíamos de aquecimento, a gente colocava a marcha bem leve na bicicleta e fazia uma disputinha de 40 metros. E veja o equipamento que eu usei para fazer isso aí, um cronômetro. Na rua, você pode ver que a nossa iluminação, ela tem os postes que estão dispostos na rua. Cada um desses postes, a Copel utiliza em torno de 40 metros de distância entre um e outro. Nós íamos numa rua específica que liga a um cemitério e nós fazíamos essa disputa de velocidade com diversas relações de marcha que promoviam alta cadência de movimento e baixa cadência de movimento e simplesmente disputávamos entre um outro e também tirávamos um tempo, só por brincadeira. E nessas brincadeiras nós conseguimos perceber que em 1 a 2 meses de prática, o Matheus, ele não simplesmente se igualou a todos nós, que treinávamos há anos, eu participo de competições de ciclismo desde o ano de 2000, porém, ele conseguia adquirir, em determinados períodos, mais velocidade do que nós, de movimento, não estamos falando de velocidade de deslocamento, mas sim de movimento. E nisso, nós pegamos e direcionamos ele, então, para determinadas provas que existem na categoria, na faixa etária dele, de 13 a 14 anos lá. E ele, no estado, teve um bom resultado. Quando ele adquiriu 15 para 16 anos, nós levamos ele para competições nacionais e tá aí os resultados que ele alcançou. Tá? Isso com aproximadamente 18 meses de treinamento que ele passou aí nesses 2 anos. Tá? Então, um outro importante fator a comentar é que, lembra daquela categorização que eu mostrei lá no início, entre velocista e fundista? Então, o Matheus tinha uma capacidade de velocidade de movimento. Isso não quer dizer que ele era um velocista puro. Mas essa capacidade era extremamente incorporada, extremamente útil em provas individuais e em provas onde a partida, o início da corrida no ciclismo era parado. Foram nessas provas aonde ele se destacou muito mais. Foi campeão estadual e nacional aí, nessas provas com partida parada. Né? Isso porque ele tinha uma frequência de movimentos muito rápida, porém, como ele era leve e estava em um período maturacional muscular diferente dos demais atletas na sua categoria, ele tinha dificuldades em alcançar velocidades de deslocamento muito altas.
porém ele tinha uma facilidade em manter faixas de velocidade moderadas a alta muito tempo, por um tempo maior do que os demais. Então, tudo isso foi obtido através de simples estratégias no dia a dia. Não foi uma avaliação, mas foram o dia a dia, a vivência dentro do esporte que trouxe para nós essas informações e fez com que ele tivesse sucesso. Tá? Então, aí algumas imagens. Aqui na parte superior direita, ele com a medalha de ouro no campeonato nacional. Aqui na parte inferior esquerda, nós dando início a uma prova com partido em movimento, que ele faz uma disputa, que é a prova de velocidade mais pura do ciclismo, que é uma prova de 200 metros, que se assemelha com a prova dos 100 metros no atletismo, tá? Onde ele foi vice-campeão brasileiro. Tá? E como eu mencionei da parte maturacional, eu trouxe uma figura aqui para mostrar para vocês uma forma bem grosseira, mas que já traz para nós alguns indícios do processo de desenvolvimento da maturação. Tá? A gente pode simplesmente fazer uma análise observacional, né, de área transversa aí, corporal. Eu selecionei, então, montei essas figuras, ó, e peguei e selecionei com um semicírculo, aí, com um círculo, tá? Determinando uma área específica. E daí nós comparamos esse mesmo círculo com os 3 atletas aqui no pódio, né, do campeonato estadual, aí, dos Jogos Escolares Estaduais do Paraná, onde o Matheus também ganhou a prova de 500 metros. Então, para a gente ver o tamanho corporal dele em relação aos seus adversários. Então, veja, aqui em relação a tronco e quadril, é possível observar que, ó, nesse círculo aqui, né, nós temos grandes espaços aqui que estão vazios na parte do tronco e do quadril. Já veja esse atleta, que era um atleta que dominou todas as demais provas. O único atleta que venceu ele nas categorias de base foi o Matheus, e naquelas 2 provas específicas. Mas percebam a diferença da área ocupada pelo corpo dele nessa figura. Então é possível perceber que ele tem o corpo, olhando aqui para quadril e tronco, bem maior, bem mais largo do que o do Matheus. Tá? E ó, o mecanismo aí, o motor propulsor da bicicleta é a parte das pernas, do quadríceps. Vejam então aí a diferença de área, né, na parte aí inferior do quadríceps. Então isso mostra, já traz para nós alguns indícios de que o Matheus, embora tivesse a mesma idade cronológica desse outro atleta, ele estava em um estágio maturacional atrás, devido a um desenvolvimento muscular muito menor, muito inferior naquele mesmo período. Nem podemos falar, então, também desse outro menino aqui, que estava mais atrasado ainda. Hoje, se a gente conseguisse repetir essa imagem, vocês iam ver que os 3 têm praticamente o mesmo tamanho e a mesma estrutura, uma estrutura muito semelhante, que se aproximam à do atleta aqui da direita, tá? Então, o que a gente tirou como conclusão aí dessa experiência com o Matheus? Então, a maturação, ela é mais determinante. Então, mesmo assim, né, ela é determinante, porém, é importante nós termos o conhecimento principalmente daquela teoria sobre inteligências múltiplas, para saber que mesmo dentro de uma classe específica de inteligência ou de competência, de prática de atividade física, mesmo dentro de uma específica, como eu mencionei aqui a velocidade, existem outras pequenas especificidades que são importantes de se investigar, de se observar e principalmente de se perceber. E muitas vezes uma avaliação não vai trazer para você respostas. É somente o dia a dia, somente a prática, né, e a participação em diversos tipos de atividade física para que você possa observar plenamente essas especificidades. Então, a idade cronológica que nós usamos, 12, 13, 14, 15 anos, ela simplesmente serve como um controle geral, né, da prática de atividade física e até mesmo do desempenho físico. O que eu quero dizer com isso? Que
independente do Matheus ter aquela característica de velocista, de velocidade, é impossível nós falarmos que ele vai ser um campeão olímpico naquela modalidade, principalmente porque, para ele alcançar níveis de desempenho de alto rendimento, né, treinar para vencer, é necessário aguardar a consolidação de todos os demais sistemas, principalmente muscular, para saber se ele vai conseguir produzir a força necessária e desenvolver a força necessária para alcançar esse alto rendimento internacional. E, por fim, é importante mencionar e sempre deixar bem claro que o resultado esportivo, principalmente nessas categorias até 18, 19 anos, ela é principalmente dependente do estágio maturacional. Então, como mencionei para vocês, o Matheus ele ganhou 2 provas, porém, aquele outro atleta da direita, de Arapongas, ele ganhou todas as demais provas. Em torno de 6, 8 provas que ele participava, ele ganhava tudo. Né? Aquelas provas específicas ele perdia para o Matheus simplesmente porque nós encontramos a predisposição genética ou muscular dentro das atividades e direcionamos o Matheus naquela prova específica. Porém, ele não tinha condições de vencer nas outras provas. Né? Isso era devido ao quê? A condição muscular, de força e de resistência muscular que o outro atleta tinha devido já à consolidação, né, do seu sistema muscular, né, de maneira bem efetiva. Tá? Então, ele era, de maneira grosseira falando, o Matheus era um adolescente, enquanto que o seu adversário, ele competia com um adversário praticamente adulto, tá? Do ponto de vista do sistema muscular. Nunca esquecendo que essas análises devem ser feitas pontuais, porém é importante observar todos os demais sistemas para que a gente possa realmente fazer, trazer conclusões a respeito dessas observações. Fechando, então, vamos para o segundo estudo de caso, tá? Já estou passando os 50 minutos, mas já estamos finalizando. Desculpe a demora, professor, mas já estamos indo aí para o final. Não, tranquilo, Mauro. Começou um pouquinho atrasado, né? Então pode... Tranquilo. Vou tocar aí. Então, já falando sobre o segundo estudo de caso, nós precisamos falar um pouco sobre a fisiologia da tireoide. A tireoide é uma glândula que nós temos aí aqui próximo à região da traqueia, né? Fica aí, praticamente, ela é considerada também a cabeça do seu externo aqui, né? Bem próximo aí do final do seu osso externo, você tem aqui profundamente posicionado a sua glândula da tireoide. Tá? Ela é responsável por produzir hormônios que vão organizar e intensificar, tá, todos os processos metabólicos do seu corpo. Então, ela vai controlar, modular, né, o teu gasto energético, muitas vezes o seu apetite, entre outras sensações e outros processos aí. No entanto, existem pessoas, tá, não estou falando aí especificamente da atleta, mas existem pessoas que possuem e apresentam um desenvolvimento e alterações no processo de produção dessa glândula, de produção hormonal através dessa glândula. Tá? Existem diversos problemas que acometem essa glândula, porém, o caso específico aí já da atleta que eu vou mencionar, o sistema imunológico produz um anticorpo que ele se liga e ele compete com os hormônios que estimulam essa glândula a produzir mais hormônios. A glândula, para produzir a tireoide, as células da tireoide, para produzir o hormônio, ela necessita de 2 substâncias básicas, que é a tireoglobulina e íons de iodo, tá? Para formar, né, a tri e a tetraiodotironina, tá? Que é uma substância que nós conhecemos aí como hormônios da tireoide. É o T3 e T4, né, simplificados o nome, tá? Então, a partir do momento que a célula produz a tireoglobulina, tá? Essa célula, ela excreta essa substância, que vai, através de outros processos, se ligar ao iodo, e aí estimular, né, a produção dos hormônios de T3 e T4. O que acontece
em casos específicos, é que uma célula do sistema imunológico, tá? Uma célulazinha, ela vem aqui e se liga a esse receptor, né? Como se ela fosse, né? Ela simula como se ela fosse essas moléculas aqui, tá? A partir disso, ela estimula a produção dos hormônios da tireoide. Parece ser bom, mas nem sempre, porque em muitos casos, tá, o próprio hormônio da tireoide, ela vai frear a produção da própria tireoide para manter a produção desses hormônios sempre em níveis necessários para a vida normal. Quando os hormônios da tireoide estão em excesso na corrente sanguínea, eles proporcionam diversas alterações. Em mulheres, por exemplo, aumento de ansiedade, problemas no ciclo hormonal, você vai ter ciclos variados, você aumenta, em alguns casos, se aumenta o apetite e a pessoa pode vir a engordar. Em outros casos, se aumenta o gasto energético e não o apetite e a pessoa emagrece. E se isso acontecer em crianças ou em adolescentes que estão no final do processo de crescimento, você pode ter diferenciações, né, e outros problemas adjacentes proporcionados pelo excesso da produção desse hormônio. Tá? Então, o que nós temos aí de conceitos chaves para a gente entender um pouco dessa patologia e aí entender um pouco do que ocorreu no processo evolutivo da atleta. Tá? Então, esses hormônios da tireoide, eles são produzidos em resposta a um outro hormônio que é produzido no seu cérebro, né? Pela hipófise lá, o TSH. Tá? Então, você tem um hormônio que é produzido no sistema nervoso central, secretado numa corrente sanguínea, que chega até as células aqui da tireoide e produz, e aí informa a tireoide, ó, precisa produzir mais os hormônios da tireoide. Então, nós temos uma célula do sistema imunológico que ele vem e simula como se fosse esse TSH e faz com que a tireoide produza mais hormônios da tireoide, tá? Independente da necessidade corporal. Isso que é o fator importante. Então, os hormônios da tireoide, eles são formados a partir daquelas duas substâncias que eu mostrei para você. Além disso, outros principais distúrbios da tireoide, eles são causados muitas vezes pela falta de iodo, como começa a produzir muito hormônio, falta o iodeto, falta iodo, né? Muitas vezes, na alimentação ocidental, como o iodo é um dos itens que vem no sal de cozinha, então, dificilmente nós temos deficiências no iodeto, né? Na formação de iodetos, que são a união de íons de iodo. Porém, em alguns países, isso não é verdade também. E é sempre importante também dosar, saber se na ingesta o sujeito tem essa produção e encontra-se em quantidade suficiente esses íons no sangue. Nesse sentido, a tireoide produz esses dois tipos de hormônio, porque o hormônio T3, ele é o hormônio propriamente dito, então aonde ele se ligar, ele já vai ativar o metabolismo celular. No entanto, o hormônio T4, ele é um hormônio que, para ser utilizado, ele precisa que as células tenham uma proteína específica para que ela possa ser utilizada. Então, muitas vezes, né, existe diferença na utilização desses hormônios de acordo com os tecidos específicos. Tá? E isso é importante nós sabermos para observarmos o que vai acontecer, o que está acontecendo no processo em geral das pessoas que estão sendo acometidas por esse problema. E os hormônios da tireoide, então, são essenciais para o desenvolvimento do sistema nervoso, para o crescimento corporal e para a regulação basal de energia e temperatura. Ou seja, modificações no padrão, na homeostase da produção desses hormônios, vão influenciar todo e qualquer processo ou prática de atividade física, ou até mesmo de desempenho físico numa pessoa que tenha essas modificações. Tá? Então, o mais importante é saber que isso ocorre comumente nas pessoas,
E não utilizar isso como diagnóstico, mas utilizar isso como uma das formas de observação na hora de você acompanhar um rendimento físico. Pessoas que oscilam demais, muitas vezes deve ser observado, deve ser indicado que elas procurem alguns atendimentos, algum procedimento para investigar se essa glândula está com seu funcionamento dentro das faixas normais. Então, essas disfunções que ocorrem na tireoide, elas podem ser uma baixa produção do hormônio, uma alta produção do hormônio, tá? Todos eles vão gerar, se não tratados, vão gerar essa situação que nós vemos na imagem esquerda, que é o bócio difuso. Então, você vai ter aquele chamado papo, que todo mundo fala, né? Muito na crendice popular falava-se o papo, né? O pescoço da pessoa, então, em casos extremos, vai chegar a aumentar de volume, se não tratados. Hoje em dia, dificilmente isso acontece. E se não constatado, se não diagnosticado cedo, tá, esse tipo de problema ela pode gerar nas crianças uma má formação óssea ou atraso na formação. Aqui nós temos, na imagem A, nós temos uma criança que tem um padrão da tireoide normal e uma criança em que tem um problema, uma disfunção na tireoide. Então, ele tem o cretinismo. A figura B está demonstrando o padrão do mamão de uma criança normal, né, já aí consolidada, com sua estrutura óssea, enquanto que na figura C nós temos uma criança que tem problemas, né, na produção dos hormônios da tireoide. Então, o desenvolvimento dos ossos não, mesmo em idades cronológicas, digamos que elas tenham 6 anos as duas, tá, o padrão ósseo tem grandes diferenças devido à maturação influenciada pelos hormônios da tireoide. E nós chegamos ao caso específico aqui da atleta Thalita. E por que que eu comentei tudo isso? A Thalita, quando ela começou a praticar, ela era uma atleta aqui municipal, participava das competições, aí, como nas imagens abaixo. Porém, de um ano para outro, ela teve um ganho de peso muito grande e um desenvolvimento físico muito grande também. Obviamente que devido ao período da idade cronológica, ela estava próxima do estirão de crescimento. Porém, ela foi acompanhada de uma oscilação de desempenho muito grande. Durante as atividades, as brincadeiras, os treinamentos que nós fazíamos, ela tinha um desempenho físico aeróbico muito, muito grande. Porém, em competições, ela não conseguia reproduzir isso, de maneira alguma. Chegamos a ter casos em que ela nem conseguia largar a competição devido a uma ansiedade extrema, coisas absurdas mesmo. Por exemplo, dela ir dormir num dia e no dia seguinte acordar com a garganta inteira inflamada, mas da noite para o dia. Isso causou certa preocupação, não somente em mim, mas na época o treinador de ciclismo era uma outra pessoa. E, como eu estava envolvido no mestrado, comecei a buscar informações para compreender, e a partir disso, a Thalita buscou um acompanhamento, tá? Mesmo que no SUS, tá? Demorou, e a partir de 2012, ela conseguiu o acompanhamento, conseguiu o diagnóstico que ela tinha esse problema na tireoide, e a partir do tratamento, quando a primeiro momento em que ela estabilizou a tireoide, foi em meados aí de outubro de 2012, ela começou a ter o desempenho reproduzido em competições. E através, então, da manutenção desse tratamento, dessa experiência, que nós temos aí o currículo da atleta apresentado aqui. Tá? Então, hoje, a atleta... depois, veja, em 2012 nós conseguimos a estabilização aí desses hormônios, a tireoide. Até hoje ela tem um acompanhamento médico, ela precisa fazer um acompanhamento, a cada 2, 3 meses ela realiza exames regulares, tá? Mas, mesmo através mesmo sendo portadora dessa fisiopatologia, através de estratégias básicas com nutricionista e um endócrino, tá?
a gente conseguiu e tem conseguido direcionar ela para as atividades em que ela conseguia ter maior predisposição e conseguia ter um desempenho bem predominante, bem proeminente. No caso aqui, ela foi campeã brasileira de perseguição e 500 metros contra-relógio, ou seja, 500 metros contra-relógio é a mesma prova do Matheus, uma prova de velocidade, porém hoje ela é tricampeã do ranking nacional de estrada, uma atividade extremamente aeróbica, né, que tem duração de até 3 horas, e no ano anterior, no ano passado, ela foi campeã brasileira da prova de estrada, que é uma prova de 2 horas e 40 de duração. Tá? Então, mesmo tendo toda essa variação de desempenho, ela tinha condições neuromusculares muito boas, que serviriam para uma prova de velocidade, como serviriam para uma prova de fundo, e nós fomos, dentro do processo, direcionando ela para essas estratégias, e ela foi conquistando aí os seus resultados de acordo com as suas condições. E, principalmente, aquela ansiedade, aquelas situações extremas que a fisiopatologia da tireoide proporcionam, foram amplamente reduzidas e hoje ela tem basicamente sob controle. Tá? E através desse controle que ela conseguiu aí realizar todas esses feitos. Né? Até mesmo no ano 2018 ela foi convocada para a seleção brasileira, para disputar um campeonato pan-americano e jogos sul-americanos pelo Brasil. Então, nesse ponto, o que nós aprendemos com a Thalita? Que o resultado competitivo, ele depende de inúmeros fatores. Cabe a nós, profissionais de educação física, proporcionarmos um condicionamento, uma preparação, né, estruturarmos essas atividades para que ela possa alcançar os objetivos dentro daquilo que ela se sente confortável. Como nós mostramos para vocês, como mostrei para vocês, ela foi campeã nacional de velocidade e de atividades de fundo, tranquilamente, em categorias de base. Porém, agora que ela está com 23 anos de idade, aí nós já estamos endereçando ela para uma, como viram através da convocação internacional, uma carreira de alto rendimento internacional, e a partir daí, sim, nós temos outras estratégias, como compra de equipamentos e buscando o treinamento focado aí em treinar para vencer realmente. Mas até o ano retrasado, nós tínhamos basicamente treinar para competir. Treinar para competir. Todos esses resultados vieram no sentido de vamos competir para dar o nosso melhor. O nosso melhor, se for digno de uma medalha de ouro, veio. Caso contrário, tranquilo, a vida continua. E isso porque, como mostrei para vocês, é uma atleta que, em comparação com as demais, tá, ela tem uma fisiopatologia, mas mesmo assim não limitou ela em alcançar vários resultados significativos. Portanto, que a informação que eu gostaria de reforçar é que o treinamento dessas capacidades físicas, ou seja, velocidade, quais os itens fundamentais, neuromotores, aeróbicos para velocidade, para provas de fundo são fundamentais, e o treinamento delas, aliado às demais capacidades emocionais, como eu mencionei, cognitivas, somente através desse processo a longo prazo é que os resultados poderão vir. Tá? Não é, eu mostrei nos 2 estudos de caso que não é uma avaliação que eu vou descobrir e não é num laboratório que muitas vezes a gente vai conseguir descobrir esse talento ou descobrir a real inteligência da pessoa. Né? Nós vamos sim, no dia a dia, através de diversas atividades e principalmente variando, dando possibilidade dela conhecer, da pessoa conhecer e experimentar as diversas práticas de atividade física. Se é no esporte de alto rendimento, buscar tentar simular uma prova de velocidade, uma prova de fundo, e várias dessas variações que existem, para ver qual que ela se encontra, qual ela se desempenha melhor e qual ela tem para si mesma como as melhores práticas que ela tem utilizado. E, por fim, né, algumas considerações finais, então, que eu sempre utilizo nos meus treinamentos e que eu tenho como norte para tudo que eu faço,
que, antes de mais nada, nós precisamos, de certa maneira, condicionar, iniciar antes de treinar. Isso que eu queria deixar claro para vocês. Indiferentemente se a pessoa chega para você e quer ser atleta, tá? É importante você reconhecer esse processo e entender onde ela se encontra. Obviamente que você vem um atleta internacional com resultados, beleza, aí já é outro patamar. No entanto, quando nós estamos falando sobre pessoas normais que praticam esportes de maneira amadora ou até mesmo de maneira competitiva, de nível regional, estadual, vamos buscar sempre se orientar, buscar um condicionamento, buscar observar as diferentes capacidades motoras e investigar quais são os potenciais e as deficiências para aí você condicionar, tentar equilibrar todas elas e a partir daí sim treinar para vencer. Primeiro treinar para treinar. Um dos pontos fundamentais é que a aderência desse programa de atividade física ela é individual, tá? Então, cabe aos profissionais, como eu mostrei para vocês lá no início, né, promover diferença, promover variáveis atividades, né, variadas atividades. Então, eu sou do ciclismo e, embora eu veja como no atletismo hoje nós temos aí provas de fundo, 5, 10 quilômetros e até meia maratona, com 3, 4 mil participantes. E se nós fizermos uma prova de 100, 200 e 400 metros, quantos praticantes nós vamos ter? Será que essas pessoas que se dariam bem e gostariam, adorariam praticar essas modalidades, conseguiriam e conseguem estar correndo 10 quilômetros, 5 quilômetros? Tá? Ou essa pessoa que tem uma característica, uma condição de fazer uma prova de 100 metros em 10 segundos, ela não está condicionada a um sedentarismo devido ao fato de que não existem atividades em que ela se sente confortável. Porque ela não gosta de correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, ela gosta de ir ali, dar meia dúzia de tiro, mas ela vai correr esses tiros em 100 metros, ela vai correr em 11, 12 segundos, que já é diferente da grande maioria. E ela poderia, através disso, praticar rotineiramente se ela fosse estimulada, né? Falo isso porque até mesmo nas escolas nós vemos grandes falhas dos profissionais que eu me formei no 2º grau e a única atividade que eu fiz na minha escola foi tênis de mesa, futebol e vôlei, futsal e vôlei. Nada mais disso. Então, fornecer, proporcionar experiências motoras diversas. Isso é uma das informações mais importantes que o profissional de educação física precisa ter. E, obviamente, como mostrei para vocês, o trabalho deve ser multidisciplinar. De nada seria de mim, né, e desses atletas, de tudo isso que eu conquistei, sem os médicos que participaram, os colegas nossos que são nutricionistas, enfermeiros que a gente sempre está em contato, alguns enfermeiros aí do hospital regional, sempre buscando informações, tem uma pessoa assim, ela pratica isso, ela tem essa deficiência, tal, o que será que pode ser? Porque a gente sabe que muitas vezes não é interesse do atleta, da pessoa que está praticando atividade física, identificar o que ela tem. Ela simplesmente quer ir ali e quer melhorar. Mas nem sempre isso depende única e exclusivamente da prática de atividade física. Mas muitas vezes de mecanismos internos que são necessários. E por fim, antes de mais nada, muitas vezes, vejo que pelo momento atual, os profissionais de educação física, principalmente do bacharel, ficam bastante preocupados com periodização, com treinamento de força, e entre outras estratégias aí voltadas ao ganho de rendimento, né, de alto rendimento, por exemplo, numa modalidade específica. Porém, como eu mencionei para vocês, independente da faixa etária, atletas aí amadores de 30, 40 anos apresentam desempenhos magníficos. Mas antes de estruturar, de criar um método, de pensar no método específico de treinamento, de periodização, vamos começar condicionando, vamos começar devagar, vamos começar entendendo o que ele já tem ali pronto e o que precisa e pode ser desenvolvido. Tá? Como eu mencionei, mostrei aqui nos estudos de caso, se eu buscasse um desenvolvimento único e exclusivo de uma prova específica, por exemplo, no ciclismo de estrada, eu já tinha perdido aí, lá no início, 2 desses atletas que hoje são um dos que mais se destacaram em todos esses outros atletas que eu encontrei. Então, somente a variabilidade de atividades, né, a variação de atividades,
que eu proporciono e que eu desenvolvo nos treinamentos que proporcionaram aí que eu tivesse encontrado esses atletas com grande desempenho. E que só vai depender, obviamente, deles essa continuidade, porém, sinto que, no final de tudo isso, o meu trabalho foi realizado de maneira um pouco diferenciada dos demais e, por isso, tem alcançado alguns resultados expressivos. E, obviamente, que eu sempre gosto de concluir esse tipo de raciocínio mostrando que o fim e o começo, eles são semelhantes, eles vão ser sempre muito semelhantes, né? Porém, a diferença, o que você vai praticar entre esses dois pontos, sempre o começo e o fim, é o que vai fazer a diferença e é o que vai proporcionar aí a sua felicidade, o seu desenvolvimento e a sua sensação de dever cumprido. Mais uma vez, então, agradecer ao professor Leandro, a todos os presentes aí por ficar me ouvindo aí mais de 1 hora, e fico à disposição para qualquer outra situação aí que venha que ache interessante. Muito obrigado. Muito bem, Mauro. Pô, palestra sensacional, cara. Muito bom mesmo. Acho que o objetivo foi atingido, né? Acho que essa tua experiência, né, prática, de trazer o que você vem fazendo, né, com esses atletas, a maneira como você aplica na tua prática a ciência, né? É uma prática baseada em ciência de maneira bem pura, né? E é exatamente isso que eu queria, através da tua palestra, mostrar para os nossos alunos, né? Que por mais que existam hoje aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., pessoas leigas, né, divulgando certos métodos de treinamento e fundamentando os resultados desse método de treinamento em estética, né, em físico. A gente precisa mostrar para os nossos alunos que é através da prática baseada em ciência que vocês vão obter os resultados num rendimento alto, né? Eu que dou aula de medidas de avaliação, musculação, treinamento, costumo falar isso, né? E da importância da prática baseada em ciência, que foi exatamente o que você falou no início da tua fala. Então, obrigado aí, parabéns por todo o teu resultado que você já encontrou, né, com seus atletas, pelos resultados que ainda virão, com certeza, né? A gente fica na torcida aí para que você conquiste ainda mais, né? Não tivemos nenhuma pergunta, né, no chat ali, mas eu fiz algumas anotações aqui, Mauro, e aí eu e o Mauro falou, a gente fica batendo papo sobre esses assuntos aí de maneira bem constante, né? Então, agora, a partir de agora, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para trocar uma ideia. Quem achar que também, né, já deu o que tinha que dar, pode. Não estou dizendo que deve sair, tá? Mas fique à vontade. A aula vai estar depois disponível no YouTube do CDR, tá? Quem quiser assistir o restinho do bate-papo aqui, fique à vontade. Beleza? Quem ficou até agora aí com a gente já tem direito ao certificado. Mas, Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sim, coisa rápida, tá? Sobre a importância do treinamento intervalado, do treinamento dos seus atletas, né? Dos treinos de sprint, né? Seguidos de um intervalo de recuperação. Como que você adequa isso de acordo com a prova específica de cada atleta? E independente da distância da prova, se é uma prova de velocidade ou uma prova de longa distância. Como que você pesa a importância entre capacidade cardiorrespiratória, potência cardiorrespiratória, né, VO2 máximo, e a velocidade? Né? Porque uma coisa que eu conversei com os meus alunos de treinamento esses dias aí é que, independente no atletismo, né, principalmente, que é uma área que eu tenho mais afinidade, independente da distância, se é 100 metros ou 42 quilômetros, vence quem chega antes, certo? Vence quem faz a prova em menos tempo, né?
E velocidade é distância sobre o tempo. Então, a pessoa pode ter uma baita de uma resistência. Mas se ela não tiver uma velocidade que corresponda a essa capacidade cardiorrespiratória, de nada vai servir, né? Acho que até você já comentou isso comigo outras vezes, né? E conhece atletas aí que tem um VO2 elevadíssimo, mas não necessariamente serão esses os atletas que irão vencer a prova de longa distância. Então, como é que você enxerga a importância do treinamento intervalado e nesse peso aí entre capacidade cardiorrespiratória e velocidade, né? Velocidade de deslocamento. Bom, isso eu tenho conversado, isso é uma das coisas, uma das questões mais complexas que a gente tem para responder, né? Dentro do esporte, falando aí de alto rendimento mesmo, né? Mas uma coisa que eu tenho utilizado para explicar e que tem uma boa aceitação, um bom compreendimento dos atletas é, de certa maneira, categorizar duas principais linhas de pensamento, que é o que você já mencionou ali. Uma delas é, você tem o treinamento cardiovascular e você tem o treinamento neuromuscular. Então, dentro das provas específicas, você precisa compreender e ter pelo menos um fator que vai nortear cada um dessas duas categorias aí, né? Por exemplo, uma prova utilizando aí as atletas de estrada. Qual o tempo de prova que você vai competir? Isso vai nortear o teu treinamento cardiovascular. No caso da Thalita, 3 horas. Campeonato nacional é 3 horas. Campeonato europeu foi disputado uma semana atrás, deu 2 horas e 50. Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro foi o circuito mais seletivo da história das Olimpíadas, 2 horas e 50. Então, para que treinar mais do que 3 horas? Óbvio, não tem. Se você gosta, tem atleta que, eu gosto, tem aqui uma voltinha aqui em Ponta Grossa. Você sai de Ponta Grossa, vai em direção a Londrina, ao norte, entra para Tibagi, volta para Castro e volta. Dá 180 quilômetros. Saí ontem com o pessoal pedalar e um pessoal falou, eu gosto, eu acho legal. Tá, para treinamento isso não tem fundamento. Mas óbvio que se você quer fazer, não vai restringir isso aí. Desde que seja num período distante de uma competição-alvo, como agora, não temos competição nenhuma em vista. Quer fazer? Vamos fazer, tranquilamente. Mas pensar que isso vai somar no teu trabalho aeróbico é besteira. Por quê? 3 horas é o norteador aeróbico. E por quê? Que isso, fazer mais do que isso, não vai agregar no teu desempenho esportivo. Aí porque nós falamos da parte do neuromuscular. Para você realizar uma atividade de 3 horas, você sustenta e tem a condição de sustentar um esforço neuromuscular X. Se a quantidade de tempo dobra, obviamente que o neuromuscular vai reduzir. Isso que é a grande diferença de você explicar para o atleta de alto rendimento, porque dependendo do atleta, às vezes ele pratica 4, 5, 6 horas, e a condição neuromuscular, ou seja, os níveis de potência dele, não se reduzem significativamente. Então, ou seja, o cara faz um treino de 1 hora, ele consegue manter 200 watts. Ele põe um treino de 4 horas, ele mantém 180. Então, para ele, essa redução foi nada. Beleza. Mas aí entra a tua pergunta específica. E o treinamento de intervalado? Então, vamos lá. Na prova específica, aí, Jogos Olímpicos, Campeonato Europeu, Campeonato Mundial, são 3 horas de prova. Se você observar o desempenho das atletas do ponto de vista neuromuscular, você vai ver que tem pelo menos 5 a 6 picos de potência, de produção de potência, que vão às vezes a 150%, 200% da potência de limiar desses atletas. Isso quer dizer o quê? Nessas 3 horas, os atletas rodam 200 watts, todos eles, digamos assim, vamos normalizar esse valor. Todos os atletas ali rodam 3 horas com uma média de 200 a 240 watts. Porém, a atleta que venceu, ela realizou 8 picos de atividade acima de 500 watts. E as outras atletas realizaram 4, mas no quinto não conseguiram seguir. E aí ficaram no 200 watts, enquanto que ela acelerou 500, voltou no 200 e abriu 20 segundos. E ali está mantendo os 200 watts igual todo mundo.
Então, quando você vai ver o valor médio de potência durante as 3 horas, é o mesmo quase. Dá 1 ou 2 watts de diferença, às vezes. Claro que estou generalizando esses dados, tem diferença de potência por causa do peso, da área frontal do atleta, porque o ciclismo depende muito da área frontal devido à resistência do ar. Então, aí que nós vamos nortear o trabalho intervalado, né? Sempre com base nesses dados. Um dado aeróbico e um dado neuromuscular. Se você não tiver um, pelo menos, desses, não vai conseguir nortear o trabalho. Obviamente que quanto mais dados você tem, mais problema você tem. Então vai ter que nortear um pouquinho mais especificamente. No entanto, eu uso como generalização, simplificação do raciocínio, esse pensamento. Ter um dado para cada um dessas duas categorias. Beleza, cara. Antes de fazer a próxima pergunta aqui, eu só queria fazer uma consideração, né? Enquanto você apresentava ali aqueles dados aquela tabela, né, da Federação Canadense, o meu filho veio aqui dar uma olhada, né, e perguntou o que era isso. Ele viu ali faixa etária, né, viu ali os iconezinhos, né, representando a criança, tal, e adolescente evoluindo. Eu expliquei para ele, né, de maneira bem sumária aqui, e aí caiu exatamente naquilo que você falou na sequência, né, da questão individual, né, porque ele é um menino que está com 6 anos, está naquela faixa ali de explorar, né, as diversas práticas, e eu já coloquei ele para fazer futsal, né, que todo pai, né, que jogou futsal, praticou futsal, quer ver seu filho jogando futsal também, e, cara, não deu certo, sabe, ele fugia da bola, até se divertia, torcia para os coleguinhas ali, mas fugia da bola. E aí, quando eu coloquei ele na natação, cara, ele se achou. E aí, ele falou assim para mim que ele vai seguir as etapas, né, na natação, melhorar cada etapa, mas no futsal não adianta que ele não gosta. Então, você vê que com 6 anos a criança está percebendo, né, que ela só vai buscar evoluir, né, dentro do processo de treinamento, se ela sentir vontade, se ela se sentir de divertida, porque uma coisa que ele falou é que quando ele está nadando, ele lembra do mar, ele lembra da piscina do prédio lá da praia, que ele se diverte. Então, foi dessa forma como que ele conseguiu Buscar motivação. Buscar uma motivação, né, para melhorar naquela modalidade. E é dele, do indivíduo, né? Então, vai bem no que você falou aí. Outra coisa que eu quero que você fale, Mauro, que você falou numa palestra alguns anos anteriores aí também para o pessoal de treinamento esportivo 2, é sobre volume de treino. Você já falou aí, basicamente, né, e eu já falei isso também nas minhas aulas, né, que tá na moda a galera correr 5 e 10 quilômetros. Aí esse pessoal vai treinar para provas de 5, 10 quilômetros, né, de corrida, e sai correr 15, correr 20, né, ou treina, sei lá, 60 quilômetros na semana. Aí eu pergunto, para quê, né, para quê? E cai exatamente naquilo que você já falou em outras vezes aí, de que o brasileiro, né, o atleta brasileiro, o treinador brasileiro, foca muito no volume, muitas vezes, e achando que isso vai melhorar o condicionamento. Quando, na verdade, o X da questão, às vezes, está na redução, né, do volume e na melhora de outras variáveis, né, como a intensidade, né. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, comparando com outros países. Então, legal. Até muito legal a tua pergunta, que eu até ia comentar, que a Thalita é um dos exemplos que, como ela está com a gente aí já há 10 anos treinando, a gente tem os dados de volume, de todos os dados que a gente tem no trabalho dela, e por ela ter sido campeã brasileira, traz para nós uma grande relevância, é que nós treinamos em torno de 300 horas por ano de bike. Isso dá em menos de 10 horas por semana na média. Obviamente que dentro dos períodos que nós temos, as semanas mais duras de treinamento dela, ela treina em torno de 15 a 18 horas por semana, com bike. E segundo a literatura, né, o que tem mais disponível assim de dados
sobre esse tipo de informação. É uma literatura russa, alguma literatura da Europa, e eles sempre recomendam que para o nível em que a atleta se encontra, a quantidade de treinamento anual seria em torno de 800 a 1.000 horas por ano. E ela está realizando em torno de 1/3 disso. E mesmo assim, a gente está conseguindo desenvolver ainda a atleta e alcançar um nível importante. Então, nesse sentido de volume, que a gente usa como exemplo as redes sociais hoje. Se você seguir alguns atletas de alto rendimento aí que tem nas redes sociais, no ciclismo nós temos alguns atletas que são retirados, né? Já são atletas que se aposentaram, e eles continuam treinando, praticando atividade como antigamente. A diferença é que muitas vezes os técnicos aqui no Brasil, eles atribuem o volume como uma fonte de solução dos problemas. Então, em geral, espera-se que se nós treinarmos essas 1.000 horas que a literatura está falando, nosso atleta vai automaticamente alcançar o nível de desempenho físico aí dos demais atletas internacionais. O que falta, e por isso eu dei a explicação sobre a condição neuromuscular e cardiovascular, é que falta aliar essa categoria de treinamento neuromuscular. Então, voltando ao exemplo dos atletas europeus que eu mencionei. Os atletas europeus retirados, aposentados, eles realizam treinos de 4 a 6 horas, tranquilamente. Mas quando se vê os dados de potência, de produção de potência, ou seja, de padrões neuromusculares, você vê que ele realiza essas 6 horas em intensidade maior do que os nossos atletas aqui treinam 3 a 4 horas. Né? Nós temos um exemplo de um ciclista espanhol, foi campeão das maiores competições internacionais que o mundo tem de ciclismo. Ele faz treinamentos de 4, 5 horas com potências médias de 200, 200 e poucos, quase chegando a 300 watts. Aqui no Brasil, as provas, o Campeonato Nacional de Ciclismo, por exemplo, eu competi ano passado, andei meia prova e a meia prova estava em torno de 200, 280 watts de produção neuromuscular ali, para o meu peso, que estou acima do peso dos atletas normais, né, dos atletas de alto rendimento mesmo. Então, é possível observar só nesses exemplos que a parte cardiovascular, nossa, está realmente bem desenvolvida. Porém, o que falta muitas vezes para nós é essa parte neuromuscular, essa parte de desenvolver a produção de potência, de otimizar o desempenho aeróbico. Né? Como se bem mencionou, de nada importa o atleta, então, ter um VO2 de 90, se o limiar de lactato dele, ou o limiar, ou a produção de potência neuromuscular de maneira aeróbica, esteja ali em torno de 50% a 60% do VO2 máximo. O que os atletas do mundo todo fazem, independente do VO2 máximo dele, ele vai buscar andar e conseguir competir com 85% a 90% do VO2 máximo dele durante o maior tempo possível. Então, isso que nós estamos falhando, de certa forma, que eu acredito que seja a nossa falha na periodização ou na preparação física dos nossos atletas. Beleza, Mauro. Outra questão que se levantou também, já vou fazer a pergunta da Patrícia ali, essa questão das crianças, né, que você comentou no começo ali, da quantidade de crianças, né, de maneira geral, você colocou, na verdade, que praticam atividade física e que são sedentárias, né, e que há uma expectativa aí na nossa área de que após a pandemia, assim que as coisas voltarem ao normal, as pessoas que apresentam algum tipo de comorbidade, né, que aumenta o risco de mortalidade pelo Covid, acabem buscando praticar atividade física. Porque se viu que a atividade física é uma maneira de reduzir essas comorbidades, né? Vimos que a obesidade, por exemplo, é um fator de risco altíssimo, né?
para agravar o quadro de Covid, né? E não só a obesidade, mas tudo que ela traz, né, consigo. E talvez, e como crianças obesas têm infinitas vezes mais chance de se tornar uma pessoa, um adulto obeso e um adulto com déficit funcional significativo, ou seja, que tem grandes chances de se tornar sedentário, talvez esse público comece a buscar práticas, né? E como os espaços, as oportunidades estão cada vez menores de se praticar atividade física em ambientes abertos, livres, né? Porque antigamente as crianças praticavam atividade física na rua, né? Brincavam nos parques, nas quadras. Hoje está tudo mais restrito, né? Cabe a nós, né? Principalmente os que estão aí se formando, oportunizarem esses espaços de forma privada, de forma pública. Quem tiver na área da gestão pública do esporte, do lazer, mas a maioria talvez não esteja e vai estar na área privada, no terceiro setor, como você está, né? Cabe a vocês aí oportunizarem essas práticas a essas crianças, né? Para que elas se tornem, aumente a prevalência de crianças ativas fisicamente, né? E com menos comorbidades. Então, a Patrícia ali, Maura, perguntou qual é o principal aspecto considerado pelo professor na prescrição de treino para atletas em maturação em relação à prescrição para adultos. O que se teria a dizer aí para nós sobre isso? Diferença, né? Acho que ela quer saber a diferença entre você tem uma na mesma equipe ali, na mesma hora do treino, vou pegar na prática, né? Você tem uma criança, você tem um jovem passando pelo processo de puberdade ali, e tem um adulto já, pronto. O que você leva em consideração no teu treino? Então, indiferente da faixa etária, né, eu tento, de certa maneira, dividir em, como é que posso dizer, em termos de aspecto técnico no ciclismo, né? Ou seja, diferentemente da idade, se a pessoa não tem o domínio da bicicleta, é melhor a gente treinar com um grupo onde não tem um domínio de bicicleta, né? Então, o ciclismo é um esporte bem perigoso porque ele alcança altas velocidades e os atletas, devido à resistência do vento, eles andam muito próximos uns dos outros. Então, esse é um dos pontos, né, técnica de ciclismo, é um dos pontos que vai sempre diferenciar e nortear essa ramificação aí, ou essa união de grupos heterogêneos, tá? Então, indiferentemente da idade. Muitas vezes, a gente já teve aqui, o próprio Matheus, com 13 anos, treinava junto com o grupo de elite, em algumas situações. A Thalita, com 12, 13 anos, também treinava no pelotão junto com atletas homens de elite, né? Quando adquiriu um pouquinho mais de idade, 15, 16, então ela estava direto nos grupos e até hoje ela participa. Não por diferenças físicas, mas porque ela tem condições técnicas para isso. Então, o condicionamento técnico é um dos pontos fundamentais no ciclismo. Agora, quando se fala de maturação, o que a gente sempre faz antes de colocar, mesmo que o atleta tenha uma condição técnica no ciclismo muito boa, uma das coisas que a gente faz é criar estratégias e criar sessões de treino para que a gente possa observar todas ou uma grande variedade de capacidades motoras. Como eu mencionei, faz umas brincadeirinhas numa rua fechada, né, para ver desenvolvimento de velocidade de membros, velocidade de deslocamento e entre outras atividades. Então a gente sempre vai utilizar as próprias sessões de treinamento como norteadoras para saber, né, na continuidade desse sujeito em outras atividades. Então, dificilmente a gente vai pegar um atleta que, independente da idade, né, chamar ele para um treino em grupo de 30, 40 quilômetros que seja, mas que seja um treino em grupo onde vai rodar, né, ter uma velocidade de deslocamento muito alta. A gente sempre vai iniciar esse atleta em situações de treino onde você tem a menor velocidade de deslocamento, maior variabilidade de estímulos, para que ele possa aí ser, de certa maneira, avaliado e sim incorporado ao processo.
Tá? Então, a maior diferença, não tem como a gente especificar uma ou outro ponto específico. Mas o que a gente faz é o processo em si que ele vai estar sendo endereçado. Em geral, o que aparece de atletas, devido à pandemia, não estamos tendo eventos, mas em geral, esses atletas aparecem em determinados e específicos eventos. Então, lá no evento, numa competição, num passeio, a gente já vê a técnica, como é que se comporta a pessoa, e aí a gente já direciona ele, convida ele a participar dos treinamentos em que estão, em que ele possa agregar sem ter grandes dificuldades, né? De certa maneira, nós temos aqui, no sábado, a gente faz um vulgo rachão, que é um treinamento bem intenso, que vai os atletas de elite e andam a 100% mesmo, né? Então, se um atleta começou a treinar agora, a gente, dependendo da característica dele, a gente nem fala desse pedal, embora ele já conheça. A gente chama ele para outros treinamentos e, de acordo com a evolução, ele vai para esse rachão, que é um treino 100%, como se fosse uma corrida mesmo. Já se ele não tem um desenvolvimento, então a gente leva ele para outras sessões. Caso nessas sessões ele se dê bem, aí sim a gente já incorpora ele em todas as sessões aí, até mesmo nesse rachão. Então, acho que a resposta aí melhor é a parte do processo, né? Ter um processo bem determinado para que você possa aí sim definir, né, quais as ações que você vai tomar. Não dá para... Até mesmo aquele processo que a gente tem aprendendo na educação física, de avaliação física, depois estruturação, tudo. Mesmo esse processo de avaliação, se não tiver envolvido num processo inteiro, né, uma simples avaliação nem sempre vai trazer para você dados e informações suficientes para você dar início às atividades com esse atleta ou com essa pessoa. Beleza, Mauro. Show de bola, cara. O Matheus Cavalli ali perguntou sobre o site do canadense, né, que apresenta. Não sei bem se é um site, ou é um artigo, né, ou é um manual, né, que traz essas informações. Mas depois eu peço para o Mauro passar para mim o link, e aí eu disponibilizo para o pessoal, tá, Mauro? Apesar do título estar ali nos slides, né? Só liga o áudio aí, Mauro. Aí. Desculpe, eu vou passar o link aqui no chat aqui. Ah, tá. Beleza. Eu vou abrir aqui no Google e vou passar no chat e depois qualquer coisa também pode passar para o pessoal sem problema. Mauro, para que não fique só nós dois na sala daqui a pouco aí, vamos encerrar, né? Já tem 20, ficaram 26 guerreiros aí, quer dizer, 20 e poucos guerreiros, né? Com a gente agora, então já agradeço de coração aí a todos que participaram da palestra, que assistiram a palestra, inclusive aqueles que tiveram que sair, sem problema nenhum, tivemos aí acho que um pico de 54 participantes, foi muito boa a participação, agradeço de coração aí aos alunos da UIPG, Unicesumar e demais. Ó, até a Thalita já saiu, que está com fome a próstata. Com certeza. Mas, Mauro, agradecer você aí pela parceria sempre. O Mauro, além de ser um excelente profissional, professor, pesquisador, é um grande amigo, um cara que eu aprendi muito aí nessa caminhada aí, acho que fazem 8 anos que a gente está junto, trabalhando, pesquisando junto, e é um prazer mesmo aí poder contar com você para contribuir com os meus alunos e com os meus projetos aí, tá bom? Quer fazer as considerações finais? Fica à vontade, daí a gente já encerra. Beleza, professor. Eu que agradeço. Está aqui o link já no chat. O site é sportforlife.ca, que é do Canadá. E daí ali já está a barra long term, que é a página específica. Mas dá uma olhada nesse site inteiro aí, que é uma coisa muito bacana, né? Tem várias outras estratégias aí, várias outras informações que acho que são bem relevantes para quem está na área do esporte absorver, porque todas
todas essas estratégias aí que essa Ministério do Esporte do Canadá desenvolve é muito embasado cientificamente, e eles têm uma linha de pensamento muito, muito forte nessa criação de uma população ativa para a vida toda. Legal. Então, o ponto forte que eles batem é: vamos dar atividades para toda a comunidade, e através disso vai ter pessoas técnicas para retirar aqueles que querem ser atletas para competir, para levar para o Comitê Olímpico, mas o mais importante é fazer com que as pessoas, como você falou do teu filho, encontrem uma atividade, um tipo de atividade física que elas criem uma motivação para se desenvolver individualmente. Não precisem desse nosso projeto. Então, o projeto é para startar a pessoa e, de repente, fazer com que a pessoa até crie a sua comunidade, a sua comunidade de prática de atividade física. Então, é bem bacana. Tá tudo em inglês, mas, cara, é um inglês muito bom de ler, assim, bem fluente, bem tranquilo. Enfim, então, para não ficar só nós, aí eu que agradeço o convite, né? Agradeço a participação de todos, principalmente dos professores, a Luísa, que eu conheço desde a disciplina de treinamento esportivo do Sérgio Gregório, que a gente cursou junto lá em 2015. Muito massa, muito bacana ter essa parceria, assim, a gente lembrar desses momentos, porque a gente é um eterno estudante, embora a gente esteja aqui como professor, né? A gente não esquece dos momentos que a gente se via como aluno, e a gente se via nesse mundo inundado de informação e pensando, puxa, o que eu vou fazer? Hoje a gente já se transformou e tem alguma orientação, mas a gente continua nesse pensamento: será que a gente está fazendo certo? Será que a gente continua? E essas parcerias ali, quando a gente vê a Luísa aí dando aula junto na UEPG com você, a gente percebe que a gente está no caminho certo. Embora com muitas dúvidas sempre, mas a gente está no caminho certo. Então, só agradecer a você pela oportunidade, aos demais pela presença, e dizer que estou à disposição para qualquer situação que venha por vir. E quem tiver interesse em conhecer aí mais o trabalho da Liga, é só seguir nas redes sociais. Não coloquei o link na apresentação, mas é só no Facebook digitar Liga de Ciclismo que vai aparecer, e vocês vão ter aí acesso a todas as atividades que nós vamos estar realizando. Muito obrigado mesmo, professor, e uma boa semana a todos. Valeu, Mauro. A todos aí uma boa semana, um bom almoço e até a próxima. Um abração. Valeu, obrigado. Até mais, falou, valeu. Valeu, Saulo, obrigado.